Chega mais, galera colorada, como vocês, Axel Colorado, em mais um vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre o day after do jogo do Internacional ontem, lá na Argentina. Vou falar sobre vários assuntos relacionados à política de futebol, jogadores, futuro do Internacional. Vale a pena ficar comigo até o final desse vídeo, eu garanto pra vocês. E já dá um like nesse vídeo agora para dar uma força pro canal do Axel Colorado. Tá bom, pessoal? Iniciando o fluxo. Tá? Ontem o Internacional, com esse empate, ele, digamos assim, ele não arrancou bem na Sul-Americana. Por quê? Porque a Sul-Americana, a fase de grupo, só o primeiro classifica, tá? Só pra dar um dado para vocês. Então só o primeiro classifica. Então não foi um bom resultado, ainda mais que aquele time do Belgrano no Campeonato Gaúcho tem grandes dificuldades, teria grandes dificuldades de se classificar entre os 8 primeiros do Gauchão. Para vocês terem uma ideia do horror que é aquele time horrendo e horrível. Então a arrancada do Inter não foi boa, tá bom, pessoal? E agora rapidamente o momento Overclock. Diretor, por favor, coloca o site da Overclock aqui, tá? E vamos falar sobre esse suplemento vitamínico. O que ele te ajuda? Te ajuda, te dá energia, te coloca à disposição para estudar, e além de estudar para reter as informações, que é outro passo que este complexo te dá. Também você que trabalha com números, com planilhas, você que precisa de exatidão, vai te ajudar muito. Você que treina, faz academia, ajuda muito também. Para você que é gamer, participa de campeonatos, também ajuda. É um espetacular suplemento, digamos assim, ele que te auxilia, né? Te dá energia e força, né? Então, pessoal, é o seguinte, aqui está, ó, esse cupom aqui, ó, Axel Colorado, você digita lá na hora da compra e você tem 10% de desconto, tá? É um presentão para vocês aqui do Axel Colorado. Digite esse código e tenha 10% de desconto nesse excelente complexo vitamínico do Complexo B. Tá bom, pessoal? Um grande abraço ao pessoal da Overclock. Tá bom, pessoal? Seguindo o fluxo, tem bastante assuntos hoje. Bem, eu quero falar sobre 2 jogadores inúteis do Internacional, que estou engasgado com eles há muito tempo aqui. O René e o Vandeco. E ontem um inscrito no meu canal me chamou a atenção aí, o Alexandre. Um abraço, Alexandre, que é grimistão aí, que curte o canal do Axel. E o passapanos do Gigante, né? Entrevistou, parece que lá na Argentina, um torcedor lá de uma torcida organizada aí do Inter, tal, um cara mais velho. Ele disse que o Wanderson era muito importante, que era um grande jogador. Olha, eu não vou gastar, sabe, a beleza de vocês, nem a beleza do planeta Terra, para dizer que esse cara é um bagre, né? É bagre, não joga nada. Quem viu o Alex Rafael jogar, ele tá com a 11. A 11 o Mário Sérgio vestiu a 11, o Lula vestiu a 11, o Alex Rafael em menor grau também vestiu a 11. Agora tem esse bagre aí tem gente que defende. Por isso que a torcida a grande parte da torcida até que frequenta o estádio hoje não entende de nada de futebol, tá? Esse cara é uma unanimidade, tá? Então isso aí me causa muita irritação, e o René não aguento mais. Eu não aguento mais o René. O René é a cara do Internacional. Amorfo, lento, despreparado, tá? Desencontrado. Eu não gosto de jogador, eu não aguento mais esse cara, tá? Ontem não jogou nada de novo. O Vandeco nem vou dizer nada, dei uma nota -3 ontem para ele. Que jogador inútil. O melhor passador do futebol brasileiro, porque ele recebe 800 bolas por jogo e tapa para trás. A cada 50 passes ele dá uma ciscada que não dá em nada, e o resto é tudo tapa para trás, tá? Enfim. E também quero falar assim, ó, o Maurício continua sendo criticado, tá? E eu acho muito injusto. A primeira coisa que vocês têm que analisar é o seguinte: muitas vezes quando o treinador modifica um treinador, os jogadores começam, se o treinador tem um bom trabalho, o jogador cresce na mão do treinador. Porque o treinador tem essa capacidade de tirar o melhor do jogador. O esquema do Kudê estava ajudando o Maurício, tá? Mas me parece que o Maurício está sendo obrigado a ficar entalado na lateral do campo, tá? É uma barbaridade, tá?
não dá para fazer. Tu tá tirando uma característica muito boa. O Maurício estava começando a aparecer como articulador, e eu não gosto de críticas pessoais quando o comandante é que não está mais tirando o melhor jogador. Outra coisa que eu quero lembrar, que parece que ele foi chamado de estrelinha pelos outros jogadores. Eu já repeti, eu falei isso no outro vídeo. Se isso aconteceu é muito grave, porque isso é inveja. Isso é inveja, e pode ter afetado o psicológico do jogador também, tá? É um fato que não dá para contestar. E o Gustavo Prado ontem entrou muito bem. Entrou muito bem, não, tiro muito. Entrou bem, tá? Ele entrou bem. E aí, entrando bem, o que eu vejo? Eu aguento esse Vandeco há 3 anos enganando. Eu não sei quem que engana, né? A mim nunca enganou. E aí, meu amigo, por que não dá uma oportunidade para esse guri? Dá oportunidade para ele, tira esse Vandeco daí, tira esse cara daí, dá uma oportunidade pro guri. O guri entrou com vontade, teve 2 jogadas que eu gostei, uma linha de fundo que ele driblou e cruzou, e ele deu um belo passe pro Busso ali. O Busso quis cavar um pênalti, mas não rolou, tá bom, pessoal? E agora o momento é Vita Power Nutrition. Por favor, diretor, coloca o site da Vita Power aqui. E hoje eu venho mostrar novamente para vocês aqui a creatina monohidratada da Vita Power Nutrition, tá? Como sempre, aquela qualidade, não contém glúten, não contém sódio e não contém açúcar. Um produto excelente da Vita Power. Qual é o presente do Axel Colorado? Você vai digitar esse código aqui, esse código VPN Axel Colorado, e você vai ter 5% de desconto na compra. É um presentaço do Axel Colorado para vocês. Vocês vão olhar, tem vários produtos até para saúde, como Osteopower, que eu já mostrei, e outros produtos, tá? Uma linha variada para quem treina. E está aqui o presente do Axel Colorado. Digite esse código e ganhe 5% de desconto na compra. Um grande abraço ao pessoal da Vita Power Nutrition. Bem, continuando e seguindo o fluxo, tá? Tem bastante assuntos. Vamos lá. Sabe que nessa efervescência aí do internacional, mundo colorado, vamos dizer assim, né? A gente tem acusações disso, daquilo, muita gente pegando no pé de jogador, crucificaram o Robert Renan como se isso fosse resolver todos os problemas, né? Como se isso fosse resolver tudo. O time do Inter passou 180 minutos jogando com o timeco do Juventude, que vai jogar para não ser rebaixado, tá? E o Inter não conseguiu superar em nenhum momento do jogo. Não tem um bloco de jogo ali que o Inter superou o Juventude. Mas a culpa é do Maurício e do Robert Renan. Para os simplistas em futebol, que acham que futebol é tão simples, né? Então o Inter não tem uma política de futebol. Em primeiro lugar, porque o presida não entende nada de futebol. Ele não entende. Ele não entende nada de futebol. Ele não tem braço forte no vestiário. Cercado por 2 neófitos que não entendem nada de futebol. O Magrão não entende nada, tá? Não tem nada a ver o Magrão, tá? Já falei 1 milhão de vezes. Felipe Beck parece que é uma boa pessoa, mas não entende nada também. Então, se você não tem uma política de futebol, meu amigo, é um problema sério. Porque você não tem, digamos assim, um norte. Qual é o norte? Qual é a política de futebol? Nos anos 70, qual foi a política de futebol? Jogadores altos, acima de 1,80 m, jogadores com QI alto, na sua grande maioria, que pudessem dentro de campo responder aos comandos do grande Rubens Minelli, ou até mesmo com decisões próprias, poder mudar, fazer a leitura tática do jogo e mudar um jogo lá dentro. O Inter tinha uma política de futebol bem clara, com jogadores da base também, incorporado a grandes jogadores. O Inter não tem essa política de futebol hoje. É uma coisa que a gente vê isso, tá? Por exemplo, Fernando Miranda, lá nos anos 2000, foi um péssimo presidente, mas ele tinha uma política de futebol completamente errada, né? Quase reduziu o Inter em nível de uma Portuguesa, lá de São Paulo, um América lá do Rio, um timeco, um clubeco, né? O Inter teve quase que a água cortada uma vez, uma barbaridade, né? Mas ele tinha uma política de futebol. Trouxe um treinador horroroso, o Zé Mário, contratou um cara bagre. Olha, vou dizer uma coisa, esses bagres de hoje do Inter são jogadores de seleção perto dos caras que ele trouxe em 2000. Mas ele tinha uma política de futebol completamente errada, completamente esdrúxula, tá? E um péssimo presidente, um lixo de presidente, mas ele tinha uma política de futebol. Quase destruiu o clube, mas ele tinha uma política de futebol. Hoje o Inter não tem política de futebol. O Inter não tem política de futebol. Isso é um problema sério sobre o que está acontecendo com o Inter, tá? E aí, pessoal, nós temos aí gente que joga contra o patrimônio. Lembrando uma coisa, por exemplo, você tem que ter diagnóstico. Se você vai mudar o treinador, é agora.
Mas você sabe como é que é o nosso presida, né? O presida esperou meses para tirar o Mano Menezes, o carroceiro Mano Menezes. Eu acho que ele vai tirar o Kudê agora, obviamente que não. Até porque o Kudê tá de doninho do Inter, né? Porque ninguém entende nada de futebol. O Kudê não é um treinador vencedor, não é referência, tá? E eu acho que tá começando a tubular no vestiário também as ideias dele, eu acho que sim, tá? E aí, meu amigo, vou dar um exemplo. Política de futebol. 2005, São Paulo Futebol Clube. Classificado na fase de grupos. O treinador era o Emerson Leão. Classificado na fase de grupos, tá? E eles pegaram e chegaram à conclusão que ele não era o melhor treinador. Demitiram o Leão, chamaram o Paulo Autuori e foram campeões da Libertadores e do mundo. É isso que é ter política de futebol, é ter diagnóstico. O Inter não tem diagnóstico, tá? E aí o passapanos do gigante, né, na figura do Calvo, o Calvo do gigante e o cheinho dos gigantes. Tô falando agora assim porque tudo agora, né, pode dar problema, né, pode dar, você entende o que eu tô falando, então, né, eles passam muito pano. A culpa desse momento do Inter é de Júpiter, Marte, de um gafanhoto, de uma abelha, né, de uma formiga passando, mas a culpa não é do treinador e do presidente. Claro, você sabe, né, tem rabo preso. Tem rabo preso. Eles são patrocinados pelo clube. Então, ó, tudo de boquinha fechada. Estão dando-lhe pau no grupo de jogadores, sendo que o interessante é o seguinte, o grupo era espetacular. Agora o grupo é uma lata de lixo, né? O treinador é o Rino Smith e o presidente é o Fernando Carvalho, né? Que não tem como negar que foi o maior presidente da história do Inter. Então, o que eu vou dizer disso aí? Isso ajuda o clube? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Isso é uma barbaridade também. Quero deixar claro para vocês que isso não ajuda em nada. Para ficar passando pano, botando a culpa nos jogadores. O treinador do Internacional, ele está começando a tubular. Ontem, olhando aquele jogo, digo para vocês, eu já disse ontem, com vários jogadores à disposição, improvisar tendo zagueiros, botaram a culpa, né? Limaram lá o mercado. Engraçado que o gol que o Inter levou do Juventude foi em cima do Vitão. Eu não acho que o mercado seja essa maravilha, nem acho que ele esteja jogando essa bola toda que alguns comentaram, mas eu não vejo culpa no mercado, não. E o Vitão, para mim, não é o zagueiro para o Internacional também. Nós temos problemas, pessoal. Nós não temos time para ser campeão brasileiro, obviamente que nós não temos. Nós não temos grupo para ser campeão brasileiro, temos jogadores de idade avançada, inclusive. Tá bom? Então, não adianta ganhar o próximo jogo já que está tudo bem, porque não está tudo bem. Nós temos vários problemas. E o problema principal é o seguinte, o maior responsável chama-se Alessandro Barcelos. Ele é o principal responsável por tudo que está acontecendo. Porque ele contrata treinador, ele contratou o Magrão, ele botou o Felipe Becker, ele contratou os jogadores. A responsabilidade é dele, não esqueçam isso. E a honestidade do Axel. Axel, você apregoou o Kudê, apregoei, mas não está dando certo. E eu não vou morrer abraçado com ninguém. O meu canal é 100% independente, cristalino e verdadeiro. Tá bom, pessoal? Peço que vocês, então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, que vocês dêem um like nesse vídeo. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem manter uma relação comercial com Axel Colorado. Um grande abraço, um bom dia e fiquem com Deus.